Graça e paz para todos vocês, meus irmãozinhos e minhas irmãzinhas. É um prazer imenso de eu poder estar aqui mais um segundinho para falar com você do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De antemão, quero te agradecer por me receber aí. Sou muito grato por isso, viu? Outro sim, a senha do canal. @o irmãozinho 7969. Você digitando essa senha no YouTube, vai aparecer no seu celular à direita embaixo uma foto pequena do irmãozinho. Você clica nela, vai abrir uma maior em cima escrito "O Irmãozinho", é só você clicar que vai abrir os vídeos para você. Outro sim, eu sou um cristão. Não pertenço a nenhuma denominação. O meu propósito aqui é que, se o Senhor Jesus me permitir, eu ensinar para você quem é Jesus, aonde que ele vive e o que ele pode fazer por você e por todos nós. Esse é meu propósito. Outro sim, os versículos que eu estou fazendo os vídeos, aqueles que estiverem em parábola, eu pretendo, se o Senhor Jesus me permitir, abrir ele para você, ouvir, entender e compreender. Esse é meu propósito, tá certo, meu irmãozinho? Primeiro, quem é Jesus? Jesus é o criador do universo. Tudo que existe foi Jesus que criou, tá? Tudo, tudo, tudo. Não existe outro ser, nem criou nada. Quem criou foi Jesus. Deus criou para Jesus, tá? Que é o mesmo. Deus e Jesus e o Espírito Santo é uma só pessoa, os três. Então, tudo foi ele. E nós, ser humano, fomos feitos exclusivamente para o Senhor Jesus. Mas para que, irmãozinho? Que o Senhor Jesus nos quer? Para carregar a santidade dele, que é o Espírito Santo. Ele vive dentro de nós. É ele que dá vida ao nosso corpo. Se ele sair, nosso corpo está morto. A nossa vida é esse Espírito, tá? Todo ser humano tem esse Espírito, viu? Agora, alguns, você vai saber agora desse Espírito, primeiro, aonde Jesus vive? Ele já falei, ele está dentro de nós, tá? O Espírito Santo está dentro de nós. Ele mora dentro de nós, do ser humano. O que ele pode fazer por você? Tudo que você imaginar, ele pode fazer, tá? Só que tem um pequeno probleminha, é o livre-arbítrio. Esse é o perigo, porque o livre-arbítrio é você fazer a vontade do Espírito ou fazer a vontade da sua carne, a sua carne mesmo, tá? Ou você fazer isso aí. Esse aí é o livre-arbítrio. Você fazendo a vontade do Espírito, você está trabalhando honestamente, ganhando seu dinheiro, pagando as suas contas, ajudando algum irmãozinho, vivendo a sua vida. Nessas condições, você pode pedir ao Senhor Jesus aquilo que você precisa, que ele vai te conceder, tá? Tenho certeza disso aí. Você está nessa condição. Aí você pode ir lá no livro de Mateus, no capítulo 6, o versículo 6, já está escrito assim: senta para o teu quarto, fecha a tua porta, clama ao Senhor secretamente, ele secretamente te ouça e conceda o desejo do seu coração. Ali você pede e ali também você agradece. Você recebeu, você vai lá e agradece, tá? Agora, se você está no livre-arbítrio, fazendo a vontade da sua carne, a ostentação, tudo é para mim, e você está cometendo algum delito, matar, roubar, destruir, passar droga para o teu irmão, prostituir. Esses pecados, se você estiver nesse caminho e não sabe que o Espírito Santo habita em você, não é pecado. Ele é levado à época da ignorância. Agora, se você está ouvindo o irmãozinho falar que o Espírito Santo vive dentro de você, ele é sua vida. E se você pecar contra ele, não tem perdão, estou te falando. Está escrito lá no livro de Mateus, no capítulo 12, no versículo 31 e 32. O pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Se você cometer um desses delitos aqui, você vai perder o Espírito que foi te dado de graça, tá? Jesus te deu de graça no ano 70, quando ele voltou a reinar o planeta. Foi quando saiu a lei e entrou a graça. Tá? Então é só para você ter ideia. Então, precisamos tomar todo cuidado para não perder aquilo que ele nos deu. Ele nos deu, no ano 70 para cá, todo mundo no ano 70 para cá, tem o Espírito Santo. Antes disso aí, tinha fôlego de vida. Tá? Você tinha que passar todos os mandamentos para você ganhar seu Espírito. Então, hoje, você tem o Espírito do ano 70 para cá, tá? Você tem o Espírito. Todo mundo que morreu tem o Espírito de Deus, tá? Quem morreu, quem está vivo, tem o Espírito. Então, toma cuidado, você não precisa correr atrás do Espírito para arrumar o Espírito. Eu corri 15 anos atrás do Espírito, querendo o Espírito de qualquer jeito. Aqui, você tem que arrumar esse negócio.
Que coisa é essa? Eu preciso e não tem? E ninguém me ensinou que era não, meu irmãozinho. Passei 15 para 16 anos no sistema. Eu só sabia uma coisa, Jesus morreu por nosso pecado. Mas que pecado que era, isso aí não era falado. Que pecado que Jesus morreu? Ué, eu peco até hoje, mas era o pecado da Torá. É 613 pecados. 368 você não podia cometer nenhum, e o restante para 613 ou 250 e alguma coisinha, esse aí era pecados bons, no caso, que você poderia cometer. Entendeu? Então o povo não passava. Então por isso que Jesus derramou o seu Espírito, que o povo do dilúvio perdeu e do juízo final perdeu também. Então por isso que o Senhor Jesus derramou o Espírito dele em toda a carne. Está escrito lá no profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28. E, naquele grande dia eu derramarei o meu Espírito em toda a carne. É o dia do juízo final. O dia do juízo final foi derramado o Espírito, que o Senhor Jesus derramou o seu Espírito. Foi na segunda vinda dele, tá? Então, só para você ter ideia. Então, qualquer coisa você pode perder o Espírito. Eu não gostaria que você perdesse, que eu não quero perder o meu, também não quero que você perca o seu, não. Mas eu só posso te aconselhar. Aí é com você, né? Aí quem puder, a gente pudesse entrar em certas condições que a gente não pode, né? Mas se a gente pudesse, era muito bom. Eu, pelo menos, eu acho assim, né? Tá bom demais, mas acontece que nós não podem entrar nessas condições, né? Mas vamos ver mais o que nos aguarda aqui. As maravilhas, que só tem maravilha aqui, viu? Há um outro bom aqui também, ó. Olha o texto. Vós sois lavoura de Deus. Esse texto está no livro de 1 Coríntios, o capítulo é o 3 e o versículo é o 9. E diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Isso aqui quer dizer o seguinte: eles eram cooperador porque estavam ensinando, né? Isso é Paulo falando. Então era cooperador que estava ensinando. Agora ele diz que nós somos lavoura de Deus e edifício de Deus, porque nós precisamos dar fruto. Então você dá fruto, você está dando fruto, você está falando do evangelho, aprendendo, ensinando, está dando fruto e está aconselhando mais gente também para o sistema lá que você tiver na época, para que possa crescer e eleger mais o nome do Senhor Jesus. Por isso que nós somos lavoura, nós precisamos da produção daquilo que Ele colocou na nossa mão. Aquilo que o Senhor Jesus colocou na nossa mão, nós precisamos se virar nos 30 e dar lucro daquilo ali, que é para o evangelho. Não está pregando coisa de lei em vez de pregar a graça. O evangelho é de Romano a Hebreu. Isso aí é o evangelho que foi dado a Paulo. O evangelho para trás de João, Mateus, o Marco e Lucas. Também tem bastante profecia também. Esses aí é o evangelho da lei. O evangelho de Romano a Hebreu é o evangelho da graça, é o qual o Senhor Jesus passou para o apóstolo Paulo para pregar para toda a humanidade, que transformou o povo judeu com o povo gentil uma só pessoa. A terra de Israel é a terra do Brasil ou qualquer outro lugar, é uma só. Tá? Foi para isso que Jesus morreu, para que transformasse os dois povos um povo só. Não tem mais Israel, hebreu e os judeus, né? Hebreu e os romanos. Né? Não tem mais, é um só. Ou tanto faz um ou outro, é tudo uma só. Para isso que Jesus morreu. Tá certo, meu irmãozinho? Esse versículo aqui é bem simplesinho, mas nós precisamos aprender que se eu aprendi uma coisinha, eu preciso ensinar, contribuir com aquilo ali que eu aprendi. Eu estou te passando para você quem é Jesus, e sempre eu leio um versículo assim, porque quem é Jesus, quando eu aprendi, eu fiquei muito contente, porque eu não sabia. Eu corri atrás no sistema, atrás de ser batizado com o Espírito Santo, tanto que o Espírito Santo está dentro de mim. E ninguém nunca me falou isso. Depois o Senhor foi me levando aqui, eu fui pedindo misericórdia, procurando uma coisa outra manhã. Jesus foi me levando, eu fui encaixando cada profecias, onde que estava, onde que não estava. E devagarzinho eu fui aprendendo, eu peguei gosto para a palavra e fui cada dia aprendendo, e estou aprendendo ainda, tá? Enquanto eu estou te ensinando, eu também estou aprendendo. Então é só um exemplo. Isso é o evangelho, tá? É a lavoura.
Nós somos lavoura, lavoura é que dá produção, né? Você planta um arroz, você planta lá um pouquinho de arroz, aí te dá um monte de arroz. Você planta um pouco de feijão, te dá um outro monte. Você planta um café, te dá um monte também. É só exemplo. É produção, é lavoura. É isso que nós somos. É o que está escrito aqui. Tá certo, meu irmãozinho, minha irmãzinha? Graça e paz para todos vocês e até o próximo vídeo, se o Senhor Jesus nos permitir.